amados de meu Pai, como vai? Tudo bem? Como que está esse coração? Está ele aí em chama pela pessoa do nosso amado e Senhor Jesus Cristo? Bem, esse tem sido o nosso propósito. A gente está estudando no presente momento uns estudos sobre os mandamentos de Cristo. E o mandamento de Cristo que nós estamos como base para a nossa meditação é João 14, 21, que deixa bem claro que aquele que tem os mandamentos de Cristo e os guarda, cumpre, este é o que o ama. E ele, o Pai, viria a essa pessoa e se revelaria a ela. Então, uma bênção tremenda. E o que nós estamos fazendo? A gente está indo no Novo Testamento, encontrando os mandamentos de Cristo e estudando. E hoje estamos no mandamento que é orar, a orar. Então, na semana passada fizemos uma abordagem na qual o Senhor Jesus deixa claro e diz que tudo que pedíssemos no nome dele, ele iria nos atender. Tremendo, não é? E não só isso, mas hoje, a segunda parte, nós iremos abordar aquilo que impede que, de uma certa forma, que as nossas orações sejam atendidas. E o versículo que a gente vai estar utilizando hoje está em João 15, 7 e 8, que diz o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e isso vos será feito. E diz mais ainda: nisso é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim sereis os meus discípulos. Guarde isso em mente aí. Nisso é glorificado meu Pai. Deus é glorificado com a resposta da sua oração. Olha que coisa tremenda. Deus tem prazer em atender às suas orações. Mas, para quê? Para que você dê muitos frutos e você seja seu discípulo. Ou melhor, você seja reconhecido como o discípulo de Cristo. Ou, como ele está falando aqui de ser glorificado, a sua vida glorificará o nome do Senhor. E o versículo que a gente vai voltar, eu vou fazer uma pincelada aqui com algumas ideias, com algumas situações nas quais a gente percebe que as Escrituras ensinam que impede as nossas orações de ser atendidas, porque o que Jesus pronuncia aqui é gigantesco. Pedir tudo o que quiserdes vos será feito. Então a gente pergunta, por que esse tipo de oração não acontece em minha vida? Eu tenho certeza que você deve perguntar também. A gente vive no passado, como nós abordamos na semana passada, homens de oração, como foi os casos dos moravianos. Você tem um caso só, tem dezenas e dezenas, do George Miller, que construiu orfanatos e orfanatos no joelho, em oração. E essas experiências, a pergunta é, você como servo do Senhor, uma serva do Senhor, você deseja conhecer o Senhor nesse nível? A sua vida devocional, você deseja que ela amplie, que ela tome uma nova direção? Bem, essa é a minha vontade, é o meu desejo para o meu coração. Eu tenho certeza que você também deseja isso. Então a pergunta que a gente não cala na nossa mente é: qual é a razão por que as nossas orações não são respondidas? Porque a promessa é que tudo que nós pedimos a ele seria feito, não é? Então a pergunta, a gente precisa encontrar a resposta para isso. Por quê? Então eu vou pedir aqui umas 5 ou 6, vou compartilhar com você, né? E tem em mente, depois a gente volta para João 15, aquela parte final, aquele versículo que eu li para você. A gente vai desenvolver a nossa parte final ali naquele versículo. Mas a primeira das razões que você pode encontrar, se você ler nas Escrituras, você vai encontrar lá em Tiago 4, do 2 ao 3, que diz o seguinte: olha, e no entanto, não têm o que desejam.
A oração é impedida, ela não é respondida. Por quê? Porque não pede. Olha aí, a primeira barreira para a oração: não pede, não faz oração, você não ora. E quando pedem, não recebem. Por quê? Pois os seus motivos são errados. Pede apenas o que lhe dá prazer. Então, nessa ideia, eu queria que você pensasse que há pessoas que leem livros sobre orações, não é? Cantam sobre orações, escutam pregações sobre orações. Então, tem até apenas leituras sobre orações e pedir mal, e as motivações é errada. Então, nesse versículo é apresentado que isso é, num certo sentido, barreira para que as nossas orações sejam respondidas. Outra barreira que a gente pode encontrar das razões que não são respondidas, você vai encontrar lá em 1 Pedro 3:7 e o versículo 1. Olha aqui, olha que revelador é isso aqui. Diz assim, olha, falando, igualmente vós, maridos, falando com os maridos, coabitai com elas, esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Para quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha o versículo 1 que fala, esposa, sujeitais a autoridade dos seus maridos, a si mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma. Qual é outra barreira para a nossa vida devocional, que é tão importante? Relacionamentos errados em famílias, não é? É guerras, marido e esposa, fica sempre guerreando um com o outro, apontando o erro do outro, apontando o tempo todo, vive a vida nessa crise, como o Tom e o Jerry, né? aquele ratinho, aquele gatinho, brigam o tempo todo, brigam com coisa sem necessidade nenhuma, está em discussão, tá. Segundo as Escrituras, isso impede que as nossas orações sejam atendidas. Revelador, não é? A gente não percebe que coisas como essas são barreiras para as nossas orações, e são. Outra razão que você vai encontrar porque as nossas orações não são atendidas, está lá em João 5, 1 João 5:14, que diz o seguinte, e estamos certos de que ele nos ouve sempre. O que é dito aí, é claro que você pode e deve chegar-se ao Senhor e fazer oração, porque ele nos ouve sempre. E diz mais ainda, estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. A segunda parte aí. Ou seja, não só que ele está nos ouvindo sempre, mas se você fazer um pedido que está de acordo com a vontade do Senhor. Então, o que nós podemos perceber aí, que outras barreiras para as nossas orações e que a gente faz pedido que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, as nossas orações não são atendidas porque não está de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, santa e agradável. É para o nosso crescimento. E não se esqueça, Deus é glorificado e você vai dar frutos e você vai ser testemunha ao mundo, às pessoas em sua volta, que você é um discípulo do Senhor. Vontade do Senhor, vontade de Deus. Outra barreira que você pode encontrar agora lá em Ezequiel 14:3, que diz o seguinte, eu vou ler para você, olha. Filho do homem, esses homens levantam ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Porque eu ouviria os pedidos deles? Então Deus deixa claro aí.
Olha, esses homens têm ídolos no coração deles, porque eu vou ouvir as orações dele, não é? Então, outra barreira aqui, você tem ídolos no coração. Naquela época, era fácil você identificar um ídolo, não é? Você poderia ver que era construído em metais grandes, não é? E serviam para que ele até sacrificasse os filhos deles a ídolos como Moloque e Baal. Então era visível, você chegava e via um ídolo, aquele é um ídolo, aquele povo, e nesse caso era o povo de Deus, está sacrificando a ídolos. E Deus diz, olha, eu não vou ouvir os pedidos deles, porque eles têm ídolos no coração. Tá. Naquela época, os ídolos eram de metais. Hoje, os ídolos são muito mais escondidos, muito mais difícil de ser identificado. Hoje, nossos ídolos são mentais. É evidente que pode ter pessoas hoje adorando ídolo de metal, não é? Mas a grande parte de nós, nesse século, nesse momento dessa vida de aparência, não é? E Paulo fala que ia chegar um tempo que a gente ia ter aparência de piedade, mas ia negar o poder de Deus. O que é negar o poder de Deus? Num certo sentido, é não crer que Deus tem poder para atender as nossas orações. Pode ser visto assim também, porque ele deixa bem claro que é o meio pela qual ele fala comigo e com você e que nos dá crescimento, e esse crescimento é quantitativo o quanto nós cremos nessas verdades. Então, nesse certo sentido, é barreira. É barreira. E então, deixa claro que esses ídolos no nosso coração são barreiras para que ele responda às nossas orações. E nesse momento, nesse mundo de aparência, que nós negamos o poder de Deus, há ídolos nos nossos corações e a gente não percebe que são ídolos. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Você pensar comigo. Você já pensou que o prazer pode ser um ídolo? Então, definir ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. É um ídolo. E Deus, ele fala que ele é um Deus zeloso. É um Deus que tem ciúme do seu povo, o ciúme da forma bíblica. Ele ama o seu povo, ele quer cuidar do seu povo, e ele não tolera, não suporta que esse povo, num certo sentido, adentre o caminho com o ídolo no coração. Isso é barreira para a oração, para as nossas orações. E nós falamos de prazer, coisa que te dá prazer. Você trabalha, compra algo que te dá prazer e você tem prazer. Sim, prazer pode ser ídolos no nosso coração. Conforto, novamente, você faz de tudo para ter conforto. E chega um ponto em que esse conforto está tomando o lugar de Deus. Você não pensa mais em Deus. Você não busca mais o Senhor. Segurança, paz, controle. Você quer controlar as coisas, não é? Você não gosta que as pessoas digam coisas para você que você não pode fazer. Tem que estar no controle. Você também quer ser independente. E falar em independência, a gente já percebe aí nesse presente momento, você já viu o quanto das pessoas gostam de ser independente. É dito aí, quando você for em público, você usa máscara, não é? Mas as pessoas elas não querem. Eu sou independente, eu faço o que eu quero, não é? Também aprovação, a gente vive para ser aprovado pelos homens, e esquece da aprovação de Deus. A aparência, o que a
parece ser. A gente vive, às vezes, para isso. Sentimentos de ter alta importância, a gente acha que é bom demais. Ou melhor, a gente é algo que não é. Então, num certo sentido, esses ídolos são disfarçados e a gente não percebe eles nos nossos corações. E como você percebe, ídolos impede que o Senhor atenda a sua oração. Sério, não é? Outra, eu ver se trabalhar mais um aqui. Esse eu acho muito impressionante, esse versículo. Você vê lá em Provérbios 21:13, que fala o seguinte, olha, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo clamará e não será ouvido. Então o Senhor diz, ó, aquele que tapa o ouvido ao pobre que está clamando, o próprio Deus vai tampar o ouvido em relação ao clamor dessa pessoa. Quando ele clamar, Deus não escuta. Então é falta de generosidade, falta de enxergar os outros. Olha aqui, lá em Isaías 58, 7 e 9, acho tremendo esse versículo. Então o povo estava naquele presente momento fazendo jejum para que Deus movesse a mão em prol de algo que eles queriam. Aí Deus falou, olha, vocês estão aí com nem taboca ou bambu dobrando, mas não é esse o jejum que eu quero. O que eu quero, aí ele desenvolve essa ideia. Aí ele fala, olha, reparta o seu alimento com os famintos, ofereça abrigo aos que não têm casa, dê roupa aos que precisam, não se esconda dos que carecem de ajuda. Então parece que o grupo e as pessoas se escondiam, quando viam alguém que está precisando de ajuda, se esconder, não é? Mas olha aqui, o que faz o contrário, o que é uma pessoa generosa para com o necessitado, olha o que diz aqui, tá nessa parte do versículo 9, diz, então sua luz virá como o amanhecer. Quando o sol aparece, brilha. Olha a luz da pessoa que é generosa. E suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante. E a glória do Senhor os protegerá. Olha que dinâmica. A glória do Senhor proteger esse indivíduo na retaguarda dele. Então vocês clamarão. Então, essa pessoa que é generosa, que cumpre isso que o Senhor está dizendo, quando ela clamar, quando ela orar, olha o que diz o que o Senhor vai dizer, e o Senhor responderá, ei, aqui estou eu, eis-me aqui, ei, fale comigo, o que você precisa? Olha, que coisa maravilhosa é essa explicação, que a nossa falta de generosidade são razões pelas quais também as nossas orações não são respondidas. E a pessoa que é generosa, quando ela ora, o Senhor diz, ei, estou aqui. Você quer isso para a sua vida? É claro que eu quero para a minha. É o meu maior desejo, é cada dia mais conhecer o Senhor. Como dizia o apóstolo Paulo, né? Tudo que ele tinha e era, ele considerava lixo, sem valor algum, para que ele pudesse conhecer o Senhor no poder da sua ressurreição. Tenho certeza que essa é a dinâmica, essa é a sua vontade, e essa é a minha vontade também. Então, nesse sentido, nós estamos aqui estudando os mandamentos de Cristo com esse propósito. Outra razão que não são respondidas está lá em Isaías 59, 1 e 2, que diz, ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Ou seja, Deus escuta as orações, mas
foram as suas maldades que o separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Desobediência. Quando há desobediência no nosso coração. Então, até o presente momento, nós estamos vendo aqui aquilo que são barreiras para que as nossas orações não sejam respondidas. Porque a promessa é grande, pedir o que quiser e será feito, mas há condição, há um condicionamento, e as condições que nós apresentamos aqui até o presente momento, que são barreiras para as nossas orações, é você ler sobre a oração e não ora. E quando você pede mal, motivação errada, relacionamentos errados na família, parece um campo de guerra, discussão tola o tempo todo. E quando ora, não ora segundo que é a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, falta generosidade, desobediência. Tá. Mas o nosso texto continua. Vamos voltar agora para João 15, do 7 e 8, que diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedi tudo o que quiser e vos será feito. A nossa última, eu diria, uma última razão pela qual as nossas orações não são respondidas está aí. É que falta entendimento do significado do que é a nossa posição em Cristo. Quem você é em Cristo. Tá. Muitas pessoas, quando lêem esse versículo, que o contexto dele é aquele contexto na qual Judas traz Jesus, vende ele por 30 moedas, dá um beijo nele e entrega ele na mão dos soldados que iriam matá-lo. Então, naquele contexto, Judas o traiu. E tem pessoas que olham esse versículo e porque esse versículo no João 15, o Senhor fala, olha, no certo sentido, aquele ramo que em Cristo não produzir fruto será cortado e lançado no fogo, no inferno. Opa! Será que então eu, como cristão, posso chegar às vezes e perder a minha salvação? Não é? Se eu parar de produzir frutos, o Senhor pega e me joga e eu sou queimado. Eu diria que essa é uma forma errada de entender a sua posição em Cristo. A pessoa que tem esse tipo de mentalidade está sempre em crise. Ganhei a salvação, perdi a salvação. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Então é a falta de entendimento da nossa posição em Cristo. Por que eu digo que quando Jesus fala, se você estiver em mim, esses que não estão nele? É o caso de Judas. Se você for ver, ele foi escolhido com aquele propósito específico. E Satanás tomou o coração dele. Então, você percebe que ele, como diz as escrituras lá em João 2,19, diz o seguinte, falando de pessoas parecidas com Judas, que abandonam o Senhor. Não sei se você, quanto tempo você já está caminhando com o Senhor, mas eu tenho experiência de ver muitas pessoas que vieram, estavam vibrando, participando, hoje está no mundo, não é? Viraram as costas para o Senhor Jesus. Aí a pergunta, e essas pessoas aí, olha aí, tá vendo? Era crente, e depois desviaram, e não é mais. Aí, perdeu a salvação. Bem, lá em João, 1 João 2,19 diz o seguinte, falando desse tipo de pessoas. Eles saíram de nosso meio, mas, na verdade, nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Então, as pessoas que
se desviam do Senhor e não voltam mais, é como Judas. Não era do Senhor. Não estava no meio do Senhor. Aí a pergunta é, por que o Senhor o escolheu então para ser os discípulos? Para que as promessas das Escrituras fossem cumpridas. Ele diz isso. Veja, olha a seriedade. Então, a pessoa está no meio e se desvia. Não é? Então, essa pessoa, como Judas, ela não permanece no Senhor. Então, todo crente que está em Cristo, você é uma nova criatura. Você está ligado com o Senhor. Então, todo crente está em Cristo, está no Senhor. Então, o que pode acontecer, o que vai acontecer com a minha e com a sua vida, a gente vai produzir um pouquinho de frutos, uma produção de fruta mediana, bastante fruto ou grande quantidade de frutos. Então, o crente produz frutos. E a parte do versículo, se estiver de mim e as minhas palavras estiverem em vós, vamos abordar na próxima semana, as minhas palavras. Mas eu quero deixar com você que realmente a nossa falta de entendimento de quem nós somos em Cristo, nós simplesmente escutamos algo sobre oração, como a gente está conversando aqui no presente momento, e não crer, e não pratica, e não busca aprimorar. Você pode dizer, mas será que a gente não cai na mão do Senhor? A face do Senhor sai da mão do Senhor? Jesus disse lá em João 6,37. Contudo, aquele que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Você percebe? Novamente, a nossa posição em Cristo. Você que é um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está seguro na mão do Senhor. Nada vai tirar da mão do Senhor. Pode ser que você, em um momento ou outro, você se afaste, mas você volta. O coração pode esfriar, mas acalenta novamente. E esse propósito do nosso estudo tem sido isso, para literalmente ter esse momento na qual os nossos corações sejam revigorados com amor ao Senhor. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo nos deu esses mandamentos com esse propósito, no meio desse contexto do que estava acontecendo, ele preparando os discípulos para o que iria acontecer, que ele iria embora. Ele fala, não turbe o vosso coração, eu vou preparar lugar e vou voltar para vós, eu vou mandar o Espírito, o ajudador, para estar com vocês. Aí o Senhor Jesus Cristo nos dá os mandamentos, e os mandamentos são diretrizes, eu diria, são bússola, são compassos para que a gente já perceba, eu estou amando o Senhor, o Senhor me ama. É muito importante isso para mim e para a sua vida. Então, é saber quem nós somos em Cristo, aí sim nós podemos fazer o uso da oração, porque ele deixa claro que podemos chegar a ele e pedir o que quisermos, que seria feito. Essas barreiras de não orar, relacionamentos errados em família, não orar segundo a vontade de Deus, falta de generosidade no nosso coração, desobediência, falta de entendimento, nós cresceremos nisso e a nossa vida devocional será muito mais ampla. É isso que você deseja. Eu tenho certeza do meu coração que é isso que eu desejo. E eu vou te perguntar, na semana passada eu te pedi você comprar um caderninho, não é? Você começar a tomar notas dos seus pedidos, do que está acontecendo com você e mais.
Eu fiz um desafio para você na semana passada para ler o capítulo 14 e 15 de João. E aí? Você percebe? Então, na semana que vem iremos abordar sobre a segunda parte, sobre a necessidade, sobre a importância da palavra de Deus junto com a oração. E quero finalizar um versículo aqui, está lá em Efésios 3:20, nós lemos ontem no nosso período de oração. Eu queria ler ele com você, porque que nós abordamos até o presente momento, falando de orações, você fala, poxa, será que posso crer na oração nesse sentido? Será que Deus atenderia o meu pedido de oração? O meu caso, a minha luta, o que eu estou passando, o Senhor, será que Ele pode atender? Bem, diz lá em Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso. Quem é poderoso é Deus. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Quem pode fazer tudo? Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Quem é que pode fazer algo na nossa vida que seja muito mais abundantemente? Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos. Vai além do seu pedido de oração. Quem pode fazer isso? Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Quem é que pode atender essas orações nesse nível? Deus. Segundo o poder em que nós opera, segundo a pessoa do Espírito Santo que vive em mim e vive em você, a sua identidade em Cristo. Querido, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo. E compre o seu caderninho, seu espírito de oração. Eu tenho certeza, daqui a alguns anos, quando você pegar e olhar para mim, olha, no ano 2021, nesse mês tal, olha que eu pedi aqui, o Senhor atendeu. Vai dar um vigor à sua vida devocional incrível. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana na presença do Senhor. E a gente se vê na próxima quarta-feira.